Sua apresentação. Let's clap hands. Welcome our third presenter, Mrs. Louisa. She's a Research and Market Intelligence Coordinator. Aplaudam a senhora Luísa. A Luísa é formada em Relações Internacionais e Economia pela FACAMP e mestre em Energia pela Universidade Federal do ABC. Ela tem experiência em auditoria financeira e distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. Ela também tem projetos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, eficiência energética e na Greener ela é responsável pela área de pesquisas e inteligência de mercado, onde ela desenvolve estratégias e consultorias de mercado para renováveis, especialmente para o setor solar. Então, aplaudam. Luísa, muito obrigada. Thank you so much. Hello, everyone. Let me share my presentation. Okay. Obrigada a todos. Vou compartilhar a minha apresentação, apenas 1 minuto. In Portuguese, no worries. Tá bem. Vocês estão vendo no modo de apresentação já? Ainda não, Luísa. Não? Agora estão? Sim. Sim. Legal. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, né, para participar desse webinar. É bastante importante aqui para o mercado, né, mercado global e mercado brasileiro. Meu nome é Luísa, eu faço parte do time de pesquisa da Greener, tá? A gente vou falar um pouquinho mais sobre a Greener no próximo slide. Eu acho que não está passando, gente. Aí, agora foi. Bom, a Greener, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz, tá? Nós somos, para quem não conhece, nós somos uma empresa de informação, estratégia e dados, né, para guiar a transição energética. A Greener iniciou em 2007, mais focada no mercado solar, né, especialmente em geração distribuída. E desde então ela vem apoiando empreendedores e investidores a encontrar os melhores caminhos aí para alavancar oportunidades e resultados. E a gente faz isso em 3 principais frentes, né? Insights, conteúdos, assessorias e, mais recentemente, a parte de ferramentas digitais. Esses dados que a gente vai trazer aqui para vocês hoje sobre o mercado de GD, ele vem basicamente de um estudo que a gente faz, a gente realiza diversas pesquisas de mercado com vários elos da cadeia de geração distribuída, desde fabricantes até o consumidor final, para a gente monitorar certos dados, né, importantes aí para o comportamento de preços, comportamento de demanda de mercado. Então, a gente faz uma análise bastante ampla. Quem quiser fazer o download do estudo, tá, para ir acompanhando também, pode fazer pelo QR Code que vocês conseguem baixar. Iniciando aqui, eu trouxe um slide aí para a gente ver um pouco do overview da energia solar no mundo, daí a gente entender um pouco de como o Brasil está se encaixado, né, está encaixado nesse cenário. Aqui eu trouxe a representação de 2020, tá, porque os dados oficiais de 2021 não foram fechados e divulgados ainda, a gente tem uma estimativa da Bloomberg, né, que o mercado em 2021 representou 183 gigas, né, e aí chegando numa potência acumulada de 893 gigawatts no total. E aqui a gente tem a maior representação ali na Ásia, né, de potência instalada, puxada principalmente pela China, como a gente já conhece. Em segundo lugar, a gente tem a região da Europa, ali puxado pela Alemanha, a América do Norte, em terceiro lugar, depois a gente tem a Oceania e, por fim, a América do Sul, que agora em 2021 a gente vai perceber que ela deu uma elevada ali no ranking, né, de países de energia, de potência instalada de energia solar. Aqui são dados já da energia solar no Brasil, né, então o Brasil, no final de 2021, a gente alcançou os 13,2 gigas de potência instalada, né, sendo que a GD, ela representa ali em torno de 65% de toda a potência instalada, com 8,6, e aí a gente vai percebendo que ao longo dos anos ali a GD vai aumentando a sua representatividade ao longo
do período, né? Então, ali em 2017 era 16,7%, e agora a gente já chega no 65,2%. Aqui a gente tem uma escalada, né, da potência do volume conectado de GD à rede. Em 2021, a gente tem 3,9 gigas de potência instalada, o que representou um crescimento de 51,8% em relação ao ano de 2020, alcançando aí os 8,6 gigas, né, no final de 2021. Falando um pouco de números de instalações conectadas à rede, a gente tem, chega nos 804 mil instalações e mais ou menos 1 milhão aí de unidades consumidoras recebedoras de crédito. E aqui a gente começa a entender, né, o perfil um pouco que esse leque vem se ampliando, abrindo um pouquinho mais, né, de instalações fotovoltaicas e unidades recebedoras de crédito que não necessariamente têm a sua geração local. Então, a gente vê um pouco mais do alto consumo remoto, né, tomando uma proporção um pouquinho maior, né, embora ainda pequena, com 15% aí do número acumulado de instalações. A geração compartilhada, ela é bastante baixa ainda em representatividade, né, com 1%, tá? E aqui eu trouxe um pouco do perfil dessas instalações, né? Quem são os principais instaladores de geração solar fotovoltaica? Aqui a gente vê que o perfil adicionado por ano, né, ele vai aumentando aqui na classe residencial, né, e diminui um pouco ao longo de 2020, 2020, principalmente 2021, com 27%. Por quê? Isso a gente entende que é o impacto da pandemia, né, em parte, devido ao aumento, à diminuição das atividades comerciais, ao mesmo tempo que as pessoas vão, né, de home office, ficam mais em casa. E também a gente tem um segundo fator que pesa bastante, que é a tarifa de eletricidade, né? Então, a gente tem uma elevação aí devido à crise hídrica e alguns outros fatores, que faz com que o custo da energia fique muito mais elevado, né, para as pessoas, nas residências, comércios, e aí isso começa a pesar um pouco mais na economia, né, na conta do consumidor final. Então, ele começa a olhar para a GD aí como um investimento e uma economia de fato, tá? E nos estados, a gente vê essa distribuição, né, de volume adicionado em 2021, concentrando em 5 principais estados, né, 54% de todo o mercado de GD em investimento está concentrado em Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Santa Catarina, sendo liderado por Minas Gerais. Minas Gerais faz tempo aí que está no ranking do primeiro estado, né, primeiro lugar dos estados que mais recebem instalações de geração distribuída. Isso devido, né, a alguns fatores tributários, né, principalmente tributários, relacionados ao sistema de compensação dos créditos, né? Então, isso faz com que o retorno do investimento ali em Minas ele se torne mais atrativo do que em outras regiões. E aí, falando um pouco da demanda, né, que a gente, nessas instalações, falando disso, a gente precisa falar também da questão dos módulos, né, da compra Gente, peço desculpa que eu estou um pouco resfriada aqui, tá? Minha voz deve estar um pouco feia, mas vamos lá. E a gente tem, então, essa questão dos módulos fotovoltaicos, que a gente monitora bastante na Greener, tá? Um dos principais indicadores que a gente tem, depois eu passo para vocês a plataforma que faz esse monitoramento, é da importação de módulos e de inversores. Aí, aqui no em 2021, a gente chega em 9,7 gigas de módulos importados, e aqui a gente vê um principal avanço, né, um principal incremento no quarto trimestre, chegando a 3,1 gigas, né, e o volume total do ano superou em 104% o total de 2020, então é um crescimento bastante acelerado que a gente vem assistindo. E isso, né, de acordo com uma estimativa da Greener, representa 5,6% da demanda mundial de módulos em 2021, o que é um avanço significativo para o Brasil, que em 2017, a gente estima que ele representava 0,9%, tá, da demanda mundial. Então, a gente vê aí o Brasil se inserindo cada vez mais no mercado solar no mundo. Aqui a gente traz um pouco do perfil da tecnologia desses módulos que estão sendo importados, né, e como a gente já imagina e já conhece, o módulo Mono-PERC, ele vem tomando mais a parte do mercado em questão de tecnologia,
chegando no quarto trimestre com 66% das importações. E aqui a gente passando agora para a parte dos inversores, a gente também tem uma tendência aí de incremento de importação de inversores junto com o aumento dos módulos. Aqui só um ponto de atenção que a gente não considerou o mês de dezembro, tá? Aqui os dados são até novembro, por isso que está um pouco menor aqui no quarto trimestre, tá? Mas ele está seguindo o comportamento da demanda de módulos, da importação, desculpe, de módulos, e a gente vê um total, aí, um aumento de 130% em relação ao ano de 2020. E aqui a gente traz também um pouco das tecnologias, né, dos inversores e dando um maior destaque aí para as potências acima de 50 quilowatts, tá, na importação. E aí a gente está, aqui, até não falei para vocês, mas aqui a gente tem o total de importação, tanto de geração distribuída quanto geração centralizada, tá, não é só GD. E aqui a gente fala, que eu falei para vocês, que é o Greendex, que é a nossa plataforma de inteligência de mercado, né? Então, aqui a gente faz todo esse monitoramento do mercado, de inversores e de módulos, e a gente coloca os principais indicadores, como preços, tecnologia, principais marcas que fabricam, enfim, a gente tem um conjunto de dados que vai ajudar o player a tomar decisões mais baseadas realmente em dados, e principalmente para ajudá-lo na parte da precificação. Tá? Então, para quem quiser conhecer, tem lá no nosso site também. E aí, falando em preços, né, a gente trouxe aqui para vocês um pouco da nossa pesquisa de mercado que a gente fez nesse último estudo. Tá? Essa pesquisa, ela contemplou mais de 3 mil integradores, né, que responderam a essa pesquisa. Então, esses preços que a gente traz é uma média, né, de todos os respondentes válidos ali dessa pesquisa que a gente faz. E aqui que a gente, quais as conclusões que a gente chegou, né? Então, os preços para o cliente final, o preço do sistema fotovoltaico, ele teve, em janeiro de 2022, um incremento médio de 8% em relação a janeiro de 2021. Tá? Isso lembrando que é um preço médio, né? E considerando todos os portes aí dos sistemas, né? Desde 2 kWp até 5 megas. E esse incremento médio de 8%, ele foi puxado principalmente pelo preço dos kits, né? Então, a gente teve uma elevação média aqui de 14% desses kits fotovoltaicos, puxado principalmente pela elevação do custo dos módulos, né? Que o custo, né, na verdade, do módulo em si, o preço FOB dele, ele foi muito maior que 14%, a gente estima que foi em torno de 26% a 28% de elevação em relação ao ano anterior, tá? Mas esse preço, esse custo, ele é amenizado ali pelo ex-tarifário, tá? Um dos fatores que ameniza esse aumento aí dos custos dos módulos no preço dos kits total, tá? E outra parcela também, outro fator que contribui para a elevação, para atenuar a elevação, né, desses preços, é também a parte que é absorvida pelo próprio distribuidor, né, que não é repassada ao integrador ou ao consumidor final. Tá? E aí a gente vê que dentro dessa estrutura de preços, né, a parcela de serviço de integração do próprio integrador, ela reduziu, né? Então, ela teve uma redução média de 9%, que significa que teve absorção de custo também pela cadeia de integração, além do que a gente percebeu uma grande entrada, né, de novos players no setor. Então, essa alta concorrência gera realmente uma pressão, né, para a queda desses preços. E, além disso, a gente entende, né, pelo monitoramento que a gente vem fazendo, que há um perfil diferenciado desses novos players, que são players mais ligados à tecnologia, pessoas jovens, que estão entendendo um pouco mais sobre o processo de digitalização, automação. Então, tudo isso influencia na eficiência operacional, o que pode ali influenciar na precificação do sistema, né? Então, esses são fatores com que a gente identificou que houve essa atenuação do aumento dos preços dos módulos, né? No preço final, no preço para o consumidor final. Então, aqui a gente tem um pouco mais detalhado esses preços também no estudo, para quem quiser ver um pouco mais a fundo, tá? Aqui eu estou falando para vocês de médias gerais. E aqui a gente trouxe uma perspectiva um pouco mais ampla, né? Olhando pelo lado histórico, né? Apesar de ter tido essa elevação dos preços ao consumidor final, a gente vê que nos últimos 5 anos a gente tem
teve um progresso muito grande, né, em relação à geração solar aqui no Brasil. A gente teve uma redução de 33%. Né, então, o preço que a gente monitorava por essa pesquisa mesmo em 2016, né, ele era de R$ 8,77, né, o watt-pico. E aqui em janeiro a gente está com ele em 5,16. Né, então, a gente vê uma redução bastante significativa ao longo dos anos. Tá? E aí isso, o que é importante? A gente entender que esse preço ele ainda continua bastante atrativo ao consumidor final. Por quê? Porque no Brasil a gente tem também alguns fatores que levam, que fazem com que o sistema continue bastante atrativo no sentido da receita, né? Então a gente tem um payback positivo, bastante positivo, por conta do aumento da eletricidade. Então aqui, passando já para as considerações finais, a gente tem esse aumento da tarifa de eletricidade em 2021, né, e tem a perspectiva de elevação para 2022 aí na casa dos 21, 22%, né, segundo dados da ANEEL, e que isso faz com que os investimentos continuem atrativos ao consumidor final. E soma-se a isso agora para 2022 uma perspectiva de aumento da produção global de polissilício, né, para recuperar aquela restrição da cadeia produtiva de módulos que a gente viu no ano passado, né? Então, isso provavelmente, né, a gente entende que vai levar a uma leve queda de preço FOB dos módulos, né? Então, são dois fatores aí do payback, né, do retorno do investimento que estão bastante favoráveis, né, para o Brasil em 2022. Claro que agora a gente tem a crise, a guerra, né, o ataque à Ucrânia que a gente está assistindo, então a gente tem um fator grande de incerteza que a gente precisa começar a entender qual vai ser o impacto na parte energética e na parte de logística internacional, né, e ir monitorando o avanço dele ao longo desses próximos dias, próximas semanas e próximos meses, né. Então, é um ponto de atenção aí para toda a cadeia. E soma-se a isso também a questão da aprovação do marco legal, né, enfim, a gente teve a instituição do marco legal pela lei 14.300, né, de início de 2022, e o que traz maior estabilidade e previsibilidade também ao mercado, atraindo mais investimentos para a geração solar, né? E aí uma atenção especial ao ano de 2022, né? Que a gente entende que vai ser um ano que vai ter uma certa aquecimento aí do mercado, né? Porque a gente vai ter os critérios de compensação, a mudança do critério de compensação para depois de 2023, né? 12 meses após a instituição da lei. Então, né, muitos investidores aí vão querer fazer a instalação dos sistemas no período de 2022 aí para entrar dentro do direito para garantir o direito adquirido dele, né? Então, principalmente na questão da geração remota, que é a modalidade que a gente entende que vai ter um maior impacto, tá? Com essa aprovação do marco legal. Então, todo esse cenário a gente traz também um ponto de atenção, né, que é o que eu já comentei, na verdade, em questão a preço FOB, né, que a gente entende que pode ter uma queda, mas também para a gente ficar alerta a frete e dólar, né, e todas essas incertezas do mercado internacional devido ao contexto que a gente está vivendo hoje, né, e também algumas mudanças de ordem fiscal que podem trazer certas incertezas aí para o segundo trimestre, né. Então, é um importante ponto de atenção também, né, diante de um cenário bastante positivo e promissor para 2022. Tá, então, aqui eu coloco aqui, reforço a ideia de a gente sempre estar atento, né, aos dados de mercado e nos planejarmos para que nossas decisões sejam sempre baseadas em dados, né, para que assim a gente consiga antecipar certas situações aí que poderiam ser um certo obstáculo aí de mercado, né, então aqui fica só essa recomendação. Tá bom? Mas acredito que seja isso. Hoje eu queria trazer bastante coisa, né? Mas o tempo é curto, então tentei trazer para vocês bastante sobre a questão dos preços e realmente como que a GD tem se comportado aí durante esse histórico, tá bom? E qualquer dúvida também fico à disposição de vocês. Obrigada.